Olá pessoal, muita paz a todos e todas. Eu estou um pouco rouco, saindo de uma gripe, mas não poderia deixar de fazer o estudo do vídeo. Nós estudamos a obsessão e já iniciamos o estudo da desobsessão. Já iniciamos. No vídeo passado a gente estudou as técnicas, a gente conheceu as técnicas que são aplicadas no atendimento da desobsessão. Podem ser aplicadas todas para aquele caso, algumas delas. Nós falamos a prece, as reuniões públicas, que a gente chama de doutrinárias, as leituras edificantes, o passe, o evangelho no lar, a água fluidificada, o atendimento fraterno, o engajamento em tarefas de caridade e o atendimento ao desencarnado. Então, a partir de agora, a gente vai começar a estudar um pouco cada uma delas. Hoje vamos começar com as primeiras, a prece, e vamos entender como funciona cada uma delas. Então, vamos lá. Apesar de ter todas essas técnicas para que se resolva uma questão de obsessão, que pode ser simples, pode ser mais grave, a subjugação, a fascinação, como a gente já estudou, mas tem que haver a mudança. Tem que haver a mudança. A mudança de postura diante da vida, a mudança moral. Porque quando se faz as coisas da mesma forma, o resultado sempre será o mesmo. Se a gente quer um resultado novo, a gente tem que mudar. Se aquela comida que a pessoa fez não está boa, tem que mudar. Tem que mudar o tempero, ou as quantidades do tempero, o tempo de cozimento, tem que mudar alguma coisa. Então, se a gente passa por um tratamento de desobsessão, consegue algum sucesso, mas depois o comportamento na vida continua o mesmo, voltará outros processos, outro processo de obsessão, voltará. Com o mesmo espírito ou com outros, porque a sintonia continua. É a mesma coisa da pessoa fazer uma dieta ou, se é diabético, fazer um tratamento e depois voltar ao comportamento antigo, à alimentação errada antiga. Não vai ter a cura. Então, vamos aqui começar a entender a prece. Vamos conhecer o que são as técnicas da desobsessão e é imprescindível compreender também algumas situações que nos levam à oportunidade de crescimento. Lembrando que eu não falei no início que é um estudo baseado na Universidade Livre do Espírito, do Centro Espírita Harmonia de Salvador. Então, é um raciocínio, é um estudo baseado nesses textos. A prece. A prece é recomendável pela sua eficácia na mudança de atitude mental do obsidiado, bem como por mobilizar forças positivas em seu favor, atraindo o auxílio espiritual necessário. Quando a gente entra em prece, e não deve ser prece decorada, ela tem que ser raciocinada, sentida, elevando o pensamento ao mundo espiritual, a gente está mudando de atitude mental, a gente está colocando em atividade a nossa fé e, ao mesmo tempo, entrando em contato com amigos espirituais que poderão nos ajudar, que nos escutarão. Então a prece tira a gente daquela sintonia. E o hábito da prece é muito bom. Quando está triste, quando está com um problema, não ficar só pedindo, mas fazer o esforço e solicitar o auxílio dos amigos espirituais dentro daquele trabalho que você já faz, daquele esforço que você já faz. A prece é a luz na alma, para que se clareie o caminho do crescimento espiritual do obsidiado. Luz na alma quer dizer, é o entendimento, é você se perceber espírito, se perceber uma pessoa com fé em Deus. Orar é um alimento para o espírito, pois lhe renova as energias,
ampliando sua esperança e confiança no futuro, contribuindo para seu processo de cura. Durante os momentos de oração, os espíritos amigos melhor inspiram o obsidiado a encontrar as soluções de seus problemas. No momento de oração, que a gente está pensando em Deus, pensando em Jesus Cristo, nossa vibração melhora. Os bons espíritos têm acesso mais fácil à nossa mente para nos intuir. A gente tira o pensamento das coisas menores aqui da vida encarnada. Pensamento às vezes de raiva, pensamento de tristeza, pensamento de decepção, ficam de lado e naquele momento você está focado na espiritualidade. Então, os espíritos que querem ajudar, e eles são pessoas que já conhecemos geralmente, pessoas que nos amam, eles terão melhor acesso. O esclarecimento nas reuniões públicas, ou seja, palestras doutrinárias. Eu sou palestrante, faço aqui palestras em alguns centros espíritas na minha cidade. E essas palestras, elas se baseiam na divulgação dos princípios básicos do espiritismo, visando a transformação moral do obsidiado. O estudo e as palestras fazem com que as pessoas entendam o mundo espiritual, entendam a vida espiritual. E entendendo, poderá resolver suas questões mais fácil. Tudo que a gente entende, a gente resolve mais fácil, não é? Se uma pessoa entende de matemática, vai resolver um problema mais fácil. Se a pessoa entende do trabalho de pedreiro, de fazer uma massa, de rebocar uma parede, se tiver um problema na parede dele, ele vai resolver fácil, porque ele entende. E assim por diante. Um filho de um médico que adoece na madrugada, ele resolve mais fácil, porque ele é médico, ele entende. Então, quando a gente entende a vida espiritual, como funcionam as coisas espirituais, a mediunidade, a reencarnação, a intuição, quando a gente entende essas coisas, a gente resolve mais fácil, porque a gente já percebe o que está acontecendo. A pessoa que sofre algum tipo de obsessão é orientada a assistir reuniões públicas no centro espírita de esclarecimento e de orientação moral, onde aprenderá novos conceitos sobre a vida e sobre a realidade espiritual. É o entender para vivenciar, É o entender para saber lidar com a coisa. Enquanto assiste às reuniões, espíritos ligados aos trabalhos de desobsessão da instituição, quer dizer, daquele centro espírita, estarão auxiliando os desencarnados, que porventura estejam acompanhando os obsidiados, bem como se inteirando dos aspectos relacionados aos seus processos de vida. Olha só, você está ali sentadinho, assistindo a reunião, assistindo a doutrinária. Os espíritos da casa, que estão trabalhando no processo de desobsessão, já estarão vendo tudo o que está acontecendo no seu campo, tudo o que está acontecendo ali no invisível. Poderão orientar aquele desencarnado, que muitas vezes entra no centro com a pessoa, ou às vezes ficam de fora por não ter acesso àquela vibração do centro, mas eles serão orientados. Então você pensa que você está ali sentadinho em silêncio, não acontecendo nada, os espíritos estão trabalhando. Desde a hora que você senta e silencia, eles estão ali girando naquele salão. Muitas vezes, naquele momento, deslocam-se à residência do obsidiado, inteirando-se da problemática familiar, a fim de obterem dados que possibilitem uma melhor compreensão de seu drama para uma ajuda mais eficaz. Olha só, até na casa do obsidiado eles podem ir visitar, verificar o que está acontecendo, verificar o drama familiar, verificar se tem outros espíritos na casa e vai entender bem o que está se passando. O passe, vamos falar agora do passe que se dá no centro espírita, tanto para quem está em tratamento, que é um tipo de passe, como para todos que vão ali assistir a palestra, tomar um passe, renovar as energias. É uma limpeza do corpo espiritual, do perispírito. É um reequilíbrio de energias. Tem ali o passista que você está vendo trabalhar e junto a ele tem espíritos
doando energia espiritual também. Você sai dali renovado. Manter esse equilíbrio é uma tarefa que a gente vai ter que ter no dia a dia, vigiando os pensamentos. Porque senão você toma o passe, reequilibra suas energias e ao entrar em sentimentos ruins, em discussões, você recai novamente. Então o passe é uma transferência de energias positivas e curativas em favor do obsidiado e do obsessor. Se o obsessor estiver junto, ele toma o passe também. A energia do passe atinge o corpo físico e o espiritual de seu receptor, promovendo-lhe o equilíbrio energético que se encontra prejudicado pela relação desarmonizada na obsessão. Então, é mais um dos trabalhos que são feitos no tratamento da desobsessão. Então, hoje nós vimos aqui a prece, as reuniões públicas, que a gente chama de palestra doutrinária, e vimos o passe. Estudamos essas 3 técnicas, no próximo a gente vai continuar estudando as técnicas. E o que eu sempre lembro é, muitas vezes a pessoa nem sabe, está passando por um processo de obsessão. Às vezes vai ao médico e não resolve. Às vezes está entrando em conflito constante. Está com sentimentos ruins constantemente. Melancolia, tristeza, ansiedade. Às vezes se irritando com facilidade. E ali tem um espírito cobrando, perturbando, por coisas do passado, se colocando como um inimigo da pessoa. E que isso pode ser resolvido no centro, para ambos os lados, porque ele também está em problema, o espírito que faz isso também não está feliz. Então, é um tratamento muito importante, que não dispensa tratamentos médicos em muitos casos, claro que não dispensa, mas é o complemento de um tratamento médico, e que muitas vezes passa a ser o principal tratamento naquele caso. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos ilumine, nos intua para compreendermos cada vez mais a vida espiritual. É isso que a gente chama de luz, é a compreensão. É a compreensão de como a coisa funciona, é a luz. Como Jesus compreendia tudo, ele falou: eu sou a luz do mundo. Então, um grande abraço para todos e até o próximo.